Agora vamos assistir ao vídeo produzido pelo aluno Tiago Ribeiro, estudante do EJA, da Escola Presidente João Pinheiros. O vídeo Sad My Maids faz uma releitura da poesia de Juliana Tura, Tristes Sereias, e foi desenvolvido nas aulas de língua inglesa sob orientação da professora Rose Jimenez. Vamos assistir. Meu encanto de sereia dura o tempo do meu canto. O pescador de coração desencantado ouve meu canto e se encanta. Mas a melodia dura pouco, e meu encanto passa com meu canto. O pescador encantado sussurra desesperado por mais uma nota. E eu, como uma sereia, calo meus lábios e me jogo triste ao mar. Deixo-o desalentado na pedra mais alta a gritar: não se vá, não se vá. E eu gostaria de ficar ali a cantar, mas meu mundo de sereia não me permite nesse momento lhe dar mais encantos. As sereias são lindas, mas letais. Resta-me esperar mais um pescador desencantado para novamente com meu canto seu coração encantar. Sei que ainda muitos pescadores ao ouvirem meu canto irão se encantar. Terei de deixá-los, eu sei. E triste, no fundo do mar de mim, aguardo a maldição se quebrar. Só me resta esperar.
Continuidade ao seminário, vamos chamar o professor Carlos Lima, coordenador do programa Nas Ondas do Rádio. Vou dar uma de mestre de cerimônia agora aí. Trabalho bonito, né, gente, esse vídeo aí. Apesar que não deu para ver direito, porque se vocês vissem o vídeo na internet, já está inclusive o link já para ver, realmente iam adorar. Bom, eu acho que um minutinho só não vai, né, matar a nossa tarde, que está cheio de projetos bacanas. E a gente trouxe o aluno, né, do EJA, que fez o projeto. Eu queria que viesse aqui na frente, chega mais aqui, pra vocês conhecerem o protagonista aí desse trabalho. Né? Uma salva de palmas para ele. Tudo bem? Tudo bem. Bom, obrigado a todos. Bom, esse filme, eu nunca tinha ido para uma escola pública, e pela primeira vez que eu fui, eu já tive esse bebezinho aí, que é o meu grande amor, assim, esse filme. Foi muito difícil de fazer. Foi o dia mais frio do ano, a gente nessa piscina, mas tudo bem. Tive muita ajuda da professora Rose, de todos os professores lá da escola, todo mundo gostou muito. E, bom, espero que vocês tenham gostado, é isso. Um beijo, boa tarde. Olha, esse filme, ele foi produzido e outros, foi feito por um projeto que a escola fez com a Adobe, né? Adobe Youth, é isso, né? Para professor de inglês, que no ano que vem a Adobe está oferecendo 24 bolsas de estudos para professores desenvolverem esse trabalho nas suas escolas. Tá? Vocês fiquem ligados no nosso Facebook, né, Ondas do Rádio, que assim que tiver alguma novidade a gente solta para vocês, e aí quem tiver interessado, o curso ele dá direito a um certificado internacional. Oi? Espera aí que ela sabe melhor do negócio aqui. Vê se tá ligando aqui. Alô? Esse vídeo e uma série de outros vídeos foram feitos originariamente em língua inglesa para participar de um projeto, o Adobe Youth Voices. E é isso, a intenção é que o projeto se expanda na rede municipal. Inicialmente com os professores de inglês, porque é um projeto internacional e os vídeos são exibidos, né, pela Adobe, pelo site. São vários países, 150 países que participam. E a língua oficial dos vídeos, inicialmente, mesmo os legendados, é a língua inglesa. Mas, assim, nada que futuramente outros professores de outras áreas também possam estar, aliás, trabalhando juntos, né, o tempo todo. Isso é uma coisa possível. E é isso. Tomara que o projeto realmente ganhe força e comece a estar, em 2013, na cidade. Tá certo. Dá uma salva de palmas para a professora. Ela teve o ano passado apresentando trabalho no seminário de 2011, 10 anos de Educomunicação. Bom, eu vou falar muito rapidamente, porque essa mesa aqui é uma mesa que eu tenho um carinho enorme, porque foi um trabalho bastante proativo em cima de uma temática que é sustentabilidade. Então, nós do programa Nas Ondas do Rádio, a gente gosta de articular as coisas com outros colegas de diferentes áreas. Nossa linha é transversal mesmo a todas as áreas de conhecimento, outros professores, educadores, e a gente conseguiu chegar a um consenso que vocês vão ver aqui na mesa, né? Mostra como é viável ter juntos, né, assim, cada um seguindo o seu caminho, mas se articulando sempre, a educomunicação, a tecnologia da informação. E aí, em cima de uma temática que a gente fala aí, que é a temática da sustentabilidade, que foi o primeiro projeto que a gente pensou juntos, né, Jane? Para poder impulsionar essa articulação que já existe já há algum tempo, mas que a gente fez acontecer, e aí o ensino fundamental deu uma força muito grande com o projeto de educação ambiental que vocês vão ver. Claro que tudo isso
teve aí o apoio também de formadores, os formadores do programa Nas Ondas do Rádio, os formadores de informática educativa, que ajudou a fazer com que a ideia realmente se construísse de forma bacana e de forma que todos lá, agora no final do último debate, vocês vão ver 4 excelentes projetos que a gente selecionou aí na rede, que vocês vão ver que é resultado desse trabalho de articulação. Então, vamos articular, gente. Esse negócio de cada um, né, cada um na sua lojinha, não dá certo na escola. Vamos tentar andar uma lojinha do outro para virar um barracão de samba, tá ok? Manda aqui a palavra para os amigos aqui. Obrigado. Dando prosseguimento ao evento, iniciaremos o painel de práticas educomunicativas e sustentabilidade. Este painel irá discutir ações de diferentes setores da Secretaria que se articularam para desenvolver propostas de educomunicação ambiental para promover a sustentabilidade nas comunidades. Para participar da mesa, convidamos o professor Clodoaldo Gomes de Alencar Júnior, do Grupo de Natureza e Sociedade do Ensino Fundamental e Rede Municipal de Ensino, que irá apresentar o programa Educação Ambiental, Nossa Escola Sustentável, desenvolvido em parceria entre Ensino Fundamental, Ondas do Rádio e Informática Educativa. A coordenadora do Programa Informática Educativa, professora Jane Reolo, que irá apresentar o projeto Navegação Organizada, desenvolvida com o uso da rede social Facebook. A formadora do programa Nas Ondas do Rádio, Paula Carolei, que irá apresentar o papel da formação educomunicativa no desenvolvimento de ações para a sustentabilidade. Convidamos também o pesquisador César Nunes, da Escola do Futuro, e assessor de Informática Educativa da Faculdade de Educação, que irá falar sobre gestões de projetos. Para mediar este painel, convidamos a aluna educomunicadora Laís Costa, da Escola de Ensino Fundamental e Médio Darcy Ribeiro. Laís é uma das alunas educomunicadoras mais experientes da rede, com experiência de mais de 10 anos na participação de projetos educomunicativos. Passamos, então, a condução do painel para a educomunicadora Laís Costa. Obrigada. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Bom, eles já basicamente falaram, né, tudo o que nós vamos discutir aqui hoje. Primeiramente, para me apresentar um pouquinho melhor, eu sou a Laís, entrei no Educom em 2001, né, estou aí até hoje. Nós chegamos como nós vamos falar de sustentabilidade, até veio na memória que eu cheguei a fazer um projeto de lixo na escola, né, como é a opinião dos professores, como que é resolvido esse problema. Isso foi um bom tempo atrás. Bom, todos aqui já foram apresentados, né, pelos nossos mestres de cerimônia. Então, vamos dar início à nossa mesa de debate. O primeiro, com a palavra, é o professor Clodoaldo Gomes Alencar Júnior, que vai falar um pouquinho sobre o projeto dele. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, queria agradecer pelo professor Carlos, pelo convite de estar aqui. Gostaria de dizer que é uma honra estar aqui, porque esse ano a gente está junto, dialogando e conversando para trabalhar a DOT, pensar de como trabalhar a questão de educação ambiental no currículo e junto como é que a gente pode trazer a educomunicação. Então, foi um diálogo que foi junto com a informática educativa que eu vou apresentar aqui de um programa, tá? Queria cumprimentar a mesa aqui, professor César, que eu já admiro o trabalho dele há muito tempo, já conheço, professora Jane, que é uma grande parceira aí, que a gente conseguiu esse ano se conhecer e trabalhar junto aí. A formadora, a gente se conheceu há pouco tempo, né? A gente, em alguns encontros aí, mas o Carlos me conta do seu trabalho, que a gente tem muito contato, né? E também gostaria de agradecer a Regina Lico, que é a diretora de DOT, e a Suzete, que é a minha diretora, no sentido de apoiar que eu venha aqui falar enquanto diretoria de DOT, tá?
Bom, a minha proposta de apresentação é um pouco falar de um programa que a gente está, é embrionário ainda, esse ano a gente está utilizando na secretaria, mas é um programa que chama um Programa de Educação Ambiental para o Ensino Fundamental e Médio. E esse programa tem um título, né, uma pergunta. Minha escola é uma escola sustentável? Então, vou falar um pouquinho disso daí. Para baixo, né? Rapidamente, só para organizar a minha fala, eu me proponho a falar dentro do tempo colocado lá. Aí eu vou falar um pouquinho por que criar um programa de educação ambiental para a rede municipal de ensino, sabe? Então, vou utilizar um pouco algumas imagens, para contextualizar, porque não tem como a gente falar de educação ambiental se a gente não conceitualizar algumas coisas e um caminho que a gente segue. E aí sim eu falo um pouco do programa, vem a estrutura, o caminho que a gente pensou junto aqui, o diálogo que houve, e aí uma última lâmina, né, um último PowerPointer, alguma possibilidade, olhando para o que aconteceu esse ano, o que poderia, pistas futuras ou indicações do que a gente poderia continuar, ou quem vai continuar, a ideia de continuar um projeto para 2013, na Secretaria. Bom, sendo assim, antes de iniciar, a pergunta é por que criar um programa de educação ambiental para a rede municipal de ensino? As imagens ajudam muito a gente a pensar e olhar, né? Quando a gente mostra uma imagem desse tipo, a ideia de pensar a educação ambiental para eu preservar, para eu cuidar de um lugar desse, isso é uma ideia que está no senso comum, a ideia de eu cuidar da educação ambiental, preservar, tal. Só que quando a gente começa a apresentar educação ambiental, olhando para nossas escolas, olhando, conhecendo um pouco como é que é, a gente tem que trazer uns outros complicadores. Alguns dilemas vão se complicando a isso. Hoje, trabalhar a educação ambiental, a gente tem que olhar para um lugar bonito, tem que ser preservado, tem que cuidar. Claro que existem discussões nesse sentido, mas a gente tem que olhar que trabalhar a educação ambiental é para a gente olhar a associação. O social e o natural convivem junto. Então, isso foi uma motivação que foi ao longo do tempo olhando. Que tipo de educação ambiental, enquanto secretaria, eu acho interessante indicar? Uma que olha apenas para a natureza, uma que não vai dicotomizar, vai olhar a sociedade e natureza e tentando entender isso pelo viés socioambiental. Então, olhar a educação ambiental é trabalhar para isso, é imaginar que existem regiões, tem escolas nossas que estão próximas disso, alunos nossos vivem nessas condições, então a gente tem que pensar a partir dessa questão. Uma outra questão, não adianta eu ser ingênuo e imaginar que trabalhar a educação ambiental é para pessoas ingênuas. A gente tem que olhar hoje a educação ambiental e pensar que existe uma série de interesses, vários atores sociais, e esses atores têm interesses talvez conflitantes, e a gente entender para poder intervir e pensar em soluções concretas do que a gente possa agir. Então, por exemplo, o ano que vem tem uma questão de cobrança de água. Cobrança de água mesmo no sentido da quantidade, não só da quantidade que você usa de água, tem uma discussão que está no Comitê das Câmaras, né? E aí como é que fica essa discussão? Isso passa por nós, a questão ambiental tem que olhar para essas questões. Então, estou trazendo uma série de questões para tentar entender que hoje, fazer uma abordagem de educação ambiental, você tem que levar várias questões em consideração. E aí eu só trouxe duas imagens. Olha só, há um tempo atrás, quando teve essa discussão da sacolinha de plástico, né, o impacto que isso gerou. Não precisamos ninguém responder, mas se usava a sacolinha, se não usava, se era direito, se tinha uma questão comercial por trás, se uma questão financeira, tal. E a gente falou, não, tem que continuar dando a sacolinha, tem um monte de... Porque na nossa escala, olhando talvez para o nosso dia a dia, a sacolinha talvez tinha um interesse ou não, tal. Mas se a gente amplia essa discussão, desculpa, eu estou aqui, se a gente amplia essa discussão e a gente pensa que às vezes uma ação que eu estou fazendo aqui nessa minha escala local pode ter uma consequência em outro lugar global, eu tenho que perguntar se a gente tem o direito de pensar só aonde eu estou vivendo, né? Então, todas essas questões começam a entrar na nossa cabeça e começaram a pensar como pensar num programa de educação ambiental para a rede municipal, ou melhor, para o ensino fundamental e médio, a princípio, né? E aí, esses dilemas começaram a vir. Existem leis, existe uma série de leis que fala que a gente tem que tratar a educação ambiental no âmbito formal. E é da onde a gente está falando aqui. A educação ambiental ela é tratada por ONGs, é tratada por outras secretarias, tal. Mas e nós, da Secretaria Municipal de Educação? Como que a gente olha para isso e trata essa questão ambiental? E aí tem uma lei federal, lá de 99, que fala que a educação ambiental tem que ser tratada nos âmbitos, né? E aí ela vem que a educação ambiental
tem que ser tratada no ensino formal, articulada ao currículo. Esse foi o exercício e uma das necessidades com que fez com que nós, equipe de DOT, né, eu estou representando aqui, mas tem outras pessoas, junto com a informática educativa, num primeiro momento estava a Denise, né, depois a gente continuou esse processo, acho que é importante falar isso, o Carlos, a gente foi tentando ver como a gente consegue olhar para uma educação ambiental que seja articulada com as nossas orientações curriculares. Existe um documento que norteia nossa secretaria, as orientações curriculares. Esse foi um pouco o exercício que a gente fez para pensar nisso. E aí a gente começa a trazer algumas questões. Ambiental. Quando eu penso na questão ambiental, eu estou juntando educação ambiental, o que eu quero dizer com isso, né? Então, eu tenho que pensar que eu preciso compreender essas relações sociedade e natureza. Isso aí tem que estar muito claro para mim. Eu não vou olhar só para a natureza, não vou olhar para a sociedade. Essas relações, como é que está, para eu poder, a partir de eu compreender isso, me apropriar disso, eu fazer as intervenções necessárias, né? E aí, a gente olha para a educação ambiental pensando em intervir em problemas, tentando resolver, não no sentido assim da denúncia, porque já passou, nem só sensibilizar, mas pensar em propor soluções. Esse é um caminho que ao todo o processo a gente segue, né? E para quê? Eu acho que a fala aqui de manhã, a gente viu nas falas de alguns alunos aqui e tal, para a gente formar um sujeito ecológico, o cara que muda valores, o cara que olha para aquela questão, não é só jogar o lixo por não jogar, ele entender que aquela ação tem um resultado muito maior, né? E aí, uma pergunta para nós que eu falo enquanto secretaria, na escala que cada um está atuando aqui, enquanto coordenador, enquanto professor, enquanto diretor, né? Qual é o nosso papel? A gente está cumprindo a lei? Ou a gente só está cumprindo a lei? Ou a gente está fazendo esse papel? E aí, enquanto secretaria, a gente se movimentou e tentou organizar para tentar dar conta desse desafio. Esse desafio é muito amplo, mas a gente tem que ter como meta um desafio para, a partir daí, a gente articular todas as ações que a gente pensa. Então, a gente imaginou o seguinte: aquela sociedade do jeito que está, não dá para continuar existindo. Então, a gente tem que mudar essa maneira de viver, de pensar, produzir e construir a sociedade. Essa é uma meta muito clara. E como a gente vai fazer isso? Aí a gente pensou num caminho, num programa que articulasse e chegasse até as escolas. Até porque trabalhar com educação ambiental e a secretaria, as escolas já trabalham há muitos anos. Quem aqui já está um tempo na rede, já deve imaginar, tanto a rede estadual, municipal, outras redes, já trabalham com a questão ambiental há muito tempo, né? Mas a gente queria orientar um programa que pudesse, então, dizer, enquanto secretaria municipal, enquanto rede, vamos nortear as escolas, vamos dar um norte. Se as escolas acharem legal seguir esse caminho, pelo menos a gente tem uma diretriz. E para quando alguém vir oferecer um programa de educação ambiental, pode ser uma ONG, uma outra secretaria, porque a gente já tem parceria com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, com o Zoo Escola, que é a Fundação do Zoológico, com a ESA Eletropaula, a gente desenvolveu um trabalho esse ano, e uma série de outras parcerias que a gente tem, mas a gente dizer para ele, enquanto secretaria, o que a gente acha importante estudar de educação ambiental, e não vir uma demanda de fora para a rede, a gente olha para o nosso currículo e fala, é importante estudar isso, é importante, a gente quer que a educação ambiental seja nesse parâmetro. Então, a gente pensou em alguns princípios, né? Esses princípios ajudam a gente a entender como organizar o projeto lá na escola, ou como trabalhar a educação ambiental. Então, a primeira questão, né? A educação ambiental deve ser voltada para a solução de problemas concretos em relação ao meio ambiente. Por que a gente está falando isso? Existem muitas demandas, aí, muitos projetos que olham para uma escala global. Não que isso não seja importante, a gente vai falar isso daqui a pouco. Mas, de repente, o aluno a gente propôs no nosso caminho metodológico que ele faça um diagnóstico da escola e tente identificar ali qual é o problema concreto, que ele possa agir, que ele possa intervir. Até para curto prazo ele conseguir enxergar aquilo. Não estamos sendo imediatistas aqui, mas imaginando que a curto prazo ele possa pensar numa ação e essa ação a médio e a longo prazo surta outros efeitos, mas que ele consiga ver. Então, olhar, mesmo que o problema seja gigante, ele fazer o recorte para ver qual é a ação concreta. Esse é um princípio do que a gente está imaginando no nosso programa. Uma outra questão, essa ideia de formar pessoas autônomas, que são protagonistas e transformam a realidade que vive. Por quê? Isso é um princípio da corresponsabilidade. Cada um de nós fazer a parte é fundamental,
Mas isso não garante que a gente resolve o problema no todo, que ele é muito mais complexo do que imagina. Então, essa ideia da gente formar cara autônomo, protagonista, possibilita isso, né? Uma outra questão é essa ideia. A gente definiu, enquanto secretaria, que a gente vai querer utilizar uma abordagem socioambiental. A gente vai olhar para a natureza e para a sociedade e não vai falar assim, só isto ou só aquilo. A gente vai olhar para as duas coisas, porque senão a gente pode ocorrer num erro desse, que algumas correntes da educação ambiental, nada contra a crítica, são uma linha que a gente está seguindo, depois de discussões teóricas e tal, porque assim, se o homem é o destruidor da natureza, então aquele exemplo ali, acho que a SAGE ajuda a gente a chamar a atenção, né? Bom, então ele vai estourar a terra. Eu acho que a relação é muito mais complexa, a relação do homem com a terra, a gente tem que olhar e aprender como tem essa relação, e não é simplesmente o homem é o causador, senão tira o homem da terra, acabou. O grande problema é esse, dentro de uma linha mais naturalista, que não é o que a gente está sugerindo aqui. E mais dois princípios, né, que ajudam a escola a olhar. Bom, então, um outro princípio, a gente sempre fala dos problemas, né, no sentido assim, a minha escola falta isso, a minha escola tem um grande problema, a água está vazando, tal, mas quando a gente sugeriu um caminho metodológico, que você faz uma avaliação diagnóstica na escola, a gente pediu que os alunos lá no caminho lá identificassem o que a escola já tem no caminho da sustentabilidade e a partir daí tentar reforçar isso. E o que ainda falta, aí sim fazer intervenções no que falta, mas olhar a partir de um aspecto positivo, né, uma questão que a gente pensou. E por fim, essa ideia de você tratar a esfera local, mas imaginar que tem uma esfera global, que quando a gente pensa hoje em educação ambiental, a gente não pode ser reducionista, tem que entender essas relações em escalas que existem aí, né? Bom, em relação a isso, os objetivos são mais pontuais, aí vai ajudando a escola a entender o que a gente quer com esse programa. Se eu tenho aqueles princípios que ajudam a nortear o trabalho, eu, enquanto secretaria, nós, enquanto secretaria, a gente pensou em alguns objetivos desse programa. Talvez o primeiro objetivo, subsidiar a escola para desenvolver projetos de educação ambiental. Eu não vou falar do programa Ampliar, porque não dá tempo, mas é uma discussão, mas ele nasceu um pouco nessa essência. O professor que pudesse, dentro do programa Ampliar, tanto o POIE quanto o professor nas ondas do rádio, desenvolver esse projeto de sustentabilidade. Nasceu um pouco dentro dessa questão de lei, né? E a gente sugeriu um caminho metodológico para quem quisesse fazer isso. Um outro caminho foi contribuir para fortalecer as escolas que já têm um projeto de educação ambiental. A gente viu, ninguém está inventando a roda, as escolas já têm, mas que tal sugerir um caminho para eles? Então foi um pouco que a gente pensou. Mais uma outra questão, sugerir que professores façam atividades, saiam com seus alunos. A gente fez vários projetos, usou escola, bugio, tal, que a gente sugere trabalho de campo sempre para você identificar, olhar para a sua realidade e pensar numa intervenção dela. A gente pensa nisso também como objetivo. E esse principal que eu acho que valeria a pena entender é assim, promover a articulação com essas parcerias que já existem, né? Então, assim, a gente está criando um programa agora, mas a secretaria já tem uma série de parcerias que vai sendo assinada ao longo do tempo. Só que a gente indicar para essa parceria o que a gente quer, isso é uma questão muito importante. Então, agora a gente tem um documento que nos ajuda a gente falar, bom, isso eu quero, isso eu não quero, ou melhor, adequa o seu trabalho ao nosso aqui da secretaria. Então, acho que essa é uma questão fundamental que desse programa fez. Bom, duas questões aí, né? A ideia de acompanhar e avaliar para você pensar em ajustes, essa é a ideia de 2013, mas eu acho que especialmente esse objetivo aqui foi muito pensado naquele momento, tanto com o Carlos quanto a Denise, depois a Jane participou, essa ideia pensando na educomunicação. Sempre que a gente pensou no nosso programa aqui, as escolas têm que promover isso. Esse é um objetivo que está na essência do nosso programa, né? A ideia de você promover a produção, a expressão comunicativa, veicular o acesso democrático a partir de linguagem e suportes midiáticos, publicar isso por meio de jornal mural, nas redes sociais. Esse é um caminho que está sugerido na nossa metodologia, né? E, por fim, fazer o que a gente viu aqui hoje de manhã, o que a gente está vendo isso ao longo do dia, ações protagonistas. Esse é a essência do nosso programa na secretaria. Bom, e aí eu acho legal agora, só a gente rapidamente aqui mostrar o caminho metodológico, porque como a escola é autônoma para escolher o que ela quer estudar, ela estuda o que ela quiser, ela escolhe a temática e tal, mas a gente sugeriu um caminho metodológico. Esse caminho possibilita que as escolas, mesmo
SEI, EMEI, mesmo diferentes, EMEPs, elas possam seguir o mesmo caminho metodológico, e lá no final a gente consiga alcançar, né, os objetivos em comuns. Então a gente pensou, primeiro você tem uma primeira etapa que é uma avaliação diagnóstica. Depois você planeja a sua ação em função do que você avaliou. Depois você executa isso, mas dentro de um cronograma, dentro de um prazo, dentro estabelecido, trocando informações com os outros. E, por fim, você publica isso. Você deixa claro qual que foi, até onde você alcançou o resultado, né? Sendo assim, a gente sempre lança para cada etapa uma pergunta, um objetivo. A gente tem muito claro o objetivo. Então, na primeira questão, avaliação diagnóstica, a gente quer que os alunos, junto com seus professores, né, saiam e olhem para a escola, o olhar mesmo. O que a escola já tem? Quais os aspectos que indicam que nossa escola está no caminho certo da sustentabilidade? E quais indicam os que ainda não está? Então, é uma ideia de olhar, publicar, colocar, falar na rádio e tal, e fazer essa informação circular. Porque, a partir daí, a gente parte para a segunda etapa, que é essa ideia dos temas, do que chamou a atenção, qual que despertou maior interesse do aluno, qual que teve maior curiosidade, porque aí, quando a gente pensa no projeto, a gente tem que partir da curiosidade, do interesse do aluno, tal. Então a gente imaginou, a partir daqueles temas elencados, qual que seria o melhor em relação a isso. Bom, por fim, se você imaginou, você registrou o seu projeto, você vai começar a contar, ou nas redes sociais, ou naquele momento a gente está usando o Synquest lá e outras ferramentas, né? Começar a registrar o que você está fazendo. Olha, a minha escola está discutindo a questão do lixo, a minha está fazendo isso, e aí essa troca de informações e ajudar a outra escola a avançar onde você já conseguiu ir. Ou quando você tem alguma dificuldade, você olhar para o outro para tentar aprender com essa troca, né? E aí a gente buscar as parcerias de outros professores que não estão participando do projeto, mas são fundamentais nessa questão. Ou você articular com outros veículos de comunicação que já tem na escola, mesmo que diretamente não está, colocar para difundir essa informação. E, por fim, o que você consegue realizar? No final, você tem que pensar numa realização concreta para isso. Tá? Bom, depois que você encaminhou esse processo ao longo de 3, 4 meses, esse projeto a escola desenvolveu, a gente também sugeriu um caminho que isso tem que ser publicado, isso tem que ser contado para a comunidade que participou. O resultado que você diagnosticou lá, você precisa trazer o resultado para cá. Nesse sentido, a gente sugere alguns caminhos. Não que ninguém saiba fazer, claro que sabe fazer, mas pelo menos quando a gente sugere que a gente consegue ir caminhando junto, cada escola, a gente consegue etapa por etapa ir acompanhando e acompanhando, né? E aí você publicar isso, seja na internet, no site da unidade educacional. Bom, seguindo esse caminho metodológico, a gente tem uma série de questões aí que ficam claras para nós aí, que deu certo, que não deu certo, o que poderia ser caminhado para 2013, né? E uma das coisas, quando a gente olha o nosso projeto, que acho que é muito legal, nosso programa, né, que não é um programa embrionário nesse sentido aí, é a ideia de pensar o seguinte, que precisa ter muito mais cursos de educação ambiental voltados para essa questão de você acompanhar. Você dá o curso, você pensa na formação, mas um pouco a ideia de acompanhar como é que está sendo o desenvolvimento dessa escola, como é que está sendo o desenvolvimento desse projeto nessa escola. Um pouco como a Educomunicação faz os projetos, é um pouco nesse sentido. A gente precisa avançar em relação a isso, a gente não conseguiu, seja pela escala que a gente está trabalhando, mas é uma ideia muito legal olhar isso, acompanhar, ver o formador que estiver lá, de DOT ou quem for, e aí você trocar isso. Durante o curso você troca como é que foi essas questões e o acompanhamento. Eu acho que uma outra questão que vale a pena chamar a atenção, acho que teve uma fala inicial aqui, eu acho que o professor tem que ser estimulado a participar de congressos, participar de outros lugares, porque a gente precisa sair para dialogar com o outro. É necessário, é fundamental, porque senão eu fico olhando a partir... É fundamental olhar a partir da rede que eu estou, mas eu preciso escutar o outro falando de outro lugar, de outra rede, talvez até com ideias contrárias à minha, para eu dialogar e, a partir daí, eu aumentar a minha reflexão em relação àquele tema, né? Então, essa ideia de participar de intercâmbios com outros, ou seminários da rede, igual esse é um exemplo disso aqui. A gente não está só na rede, a gente está dialogando com outras pessoas de fora, né? E, por último, a ideia de estimular e financiar, acho que isso é muito legal. A produção de experiências das unidades escolares. Vou dar um exemplo aqui. Hoje foi apresentado algumas questões. Se a gente pudesse pensar em publicar isso, para esses relatos de prática virarem objeto de
de leitura de outros, tal, para a partir da nossa experiência, a gente refletir sobre a nossa prática, era uma coisa muito legal. Então, é um dos caminhos que a gente deixa indicado para 2013. Né? Bom, era um pouco essa questão, até pelo tempo que a gente tinha. Esse aqui é o e-mail lá da Prefeitura Institucional e o telefone de lá desse e-mail. Muito obrigado e tenham uma boa tarde a todos. Obrigada pelas palavras, professor. Agora, com a palavra, a professora Paula Carolém, do SENAC, que é formadora do programa Nas Ondas do Rádio. Boa tarde a todos. Agradeço estar aqui falando em nome dos formadores, tá? Porque é um grupo muito unido e é um grupo que compartilha dessa visão, né, de mundo, como o professor Ismar falou, de educomunicação. Então, aqui eu estou representando um grupo, né, eu cuidava particularmente da região da Freguesia Brasilândia, né, como formadora, e, ao mesmo tempo, eu também sou do SENAC, eu coordeno um curso de tecnologias na aprendizagem já há 6 anos que eu coordeno esse curso, e eu faço pesquisa sobre o desenvolvimento de novas metodologias, né, de novas estratégias pedagógicas a partir do uso de novas tecnologias, né, e de tudo que está surgindo aí de redes sociais, de games. E, particularmente, eu trabalho muito com o que a gente chama de gamificação, né, de transformar atividades num formato de game. Então, até por isso, vou tentar integrar as duas coisas. Para mim, é muito importante participar como formadora desse projeto, porque você vai na escola, você olha a realidade. Eu não estou, como pesquisadora, distante, falando de algo teórico ou de algo que eu acho que deve ser. Né? O grande aprendizado para mim, e que eu espero estar sempre contribuindo na escola, é criar um diálogo entre um conhecimento acadêmico, de pesquisa, de investigação, para um conhecimento prático mesmo. Tem que estar lá ajudando o professor, ajudando a pensar junto com o professor, ajudando a pensar junto com o aluno, construindo junto. Acho que o papel da pesquisa, da academia, tem que ser esse. Então, eu tenho esses dois lados aí. Então, eu vou contar um pouquinho do que foi a formação, do como a gente avançou, especialmente nesse último o ano e meio que eu trabalhei como formadora, o que a gente avançou na formação e nessa parceria com esse projeto de educação ambiental. Não vou falar foco nele, mas eu vou tentar dar exemplos em relação a isso. Então, assim, claro que o projeto Nas Ondas do Rádio, como ele tem um aspecto de formação e tem um aspecto de acompanhamento. Isso eu não defini no slide, tá? Mas a gente tem cursos que são definidos no começo do semestre e os professores podem se inscrever. Não são só professores de informática educativa. E isso é importante que não seja. É importante que qualquer professor possa participar, tanto das formações, como também qualquer professor, não só o POIE, pode apresentar um projeto ligado à educomunicação. E o nosso papel como formador é ajudar no desenvolvimento desses projetos e também ir na escola fazer visita e acompanhar. Tá? Além dessas formações que acontecem nas diretorias, existem formações, a gente define, as formações seriam formações básicas, né, que trabalham com as diversas linguagens. Então, formação de imprensa jovem, gestão de projetos, vídeo, formação de rádio escolar, todas essas formações que tentam cobrir o máximo das tecnologias. Mas, além disso, né, esse ano, além dessas formações que os professores poderiam se inscrever, a gente fez outras 3 modalidades para ajudar aquela situação da formação não ficar tão desvinculado do trabalho na escola.
né? O professor de história, esqueci o seu nome, que falou de manhã, ele falou, como é que vocês estão fazendo para a formação, para chegar na escola, né? Então, é uma preocupação que a gente tinha mesmo disso. Então, uma primeira iniciativa foi criar workshops, que são formações curtas, específicas, né? E que tinha demanda de fazer na escola, no horário de GEIF, né, para justamente tentar integrar a escola. Então, chamava os professores daquela escola, e, às vezes, aquela escola funcionava como um polo e chamava as escolas próximas também. Então, tem uma integração entre os professores da própria escola e das escolas próximas. Então, para tentar... e essas formações, uma coisa que é importante, não é simplesmente uma formação técnica. Então, vamos lá falar como é que é a linguagem do vídeo, falar como é que é a linguagem... Não, é uma formação que a gente tenta trazer a realidade da escola, o professor contar como ele trabalha, e a gente vai compartilhar essas experiências e ajudar o professor a melhorar essas experiências, né? Então, o que um apresenta pode dar ideia para o outro. Então, a formação também ela tem que ter um formato educomunicativo, de dar voz para o professor, dele compartilhar as dúvidas, as dificuldades, as angústias, os sucessos. Isso é muito importante. Então, a formação tinha sempre esse aspecto. Um workshop que eu ajudei a desenvolver foi um workshop sobre games, né? Então, eu vou falar um pouquinho dele depois, mas a ideia é pensar o game como linguagem. Porque é uma demanda que a gente tinha, que o game é usado apenas, muitas vezes, como prêmio, ou como uma coisa que... Né? Então, assim, se você fizer a tarefa chata nos 40 minutos, nos últimos 10 minutos você pode jogar qualquer coisa de qualquer jeito, né? Então, ou se não... Então, essa é uma demanda, e muitas vezes, mesmo o jogo que é violento, ou um jogo que tem problemas de diversas naturezas, o aluno ele tem contato com isso o tempo todo, ele joga. E aí, como é que você faz ele ler aquilo? Como é que você faz de forma crítica? Como é que você usa aquilo para discutir? Como é que você usa... Porque o jogo ele proporciona um determinado tipo de experiência. Então, foi isso que a gente trouxe no workshop. Outro tipo de formação que a gente fez, além das formações oficiais das linguagens, a gente também trabalhou... quando alguma determinada DRE tinha, por exemplo, nesse projeto de sustentabilidade, teve uma demanda muito grande de vídeo, né, de registro. Então, a própria DRE não estava previsto um curso de vídeo lá, mas os professores pediram, né, e a gente montou um específico para aquela situação. Então, não só aquelas formações básicas, entre aspas, né, as das principais linguagens, mas a gente também fez algumas que foram demandadas ao longo do semestre, ao longo do processo. Outra coisa que a gente também fez, foi a primeira formação, acho que foi a primeira, né, Carlos? Formação online? Da rede. Então, assim, também foi desenvolvido um curso de gestão de projetos educomunicativos, que tem uma característica diferenciada, a pensar na educomunicação, né, porque então essa característica da prática dialógica, do protagonismo do aluno, e todas né? Então, a gente pensou, a gente concebeu, e principalmente a Silene, a Isabel e os formadores, o Richard, ajudaram na construção desse primeiro curso online, usando né, a educação à distância, usando o Brain Honey, o sistema. Né? Então, foi uma formação também, que foi o primeiro passo para outras formações online. Então, como é que a gente está tentando, de várias maneiras, fazer a formação chegar no professor, né? Seja indo na escola, com os workshops, no formato de GEIF, fazendo formações de demanda na DRE, e formações online. Então, a gente está tentando
ampliar para que esse professor tenha acesso. E essa formação, novamente eu repito, não é uma formação que a gente só transmite informação, ou só mostra como funciona a tecnologia, não. É de compartilhamento. As pessoas compartilham seus projetos, discutem seus projetos, né? Então, isso é algo importante aí. E eu acho que o grande passo, depois os meus colegas aqui, o César e a Jane vão falar, essa parceria é muito importante com a informática educativa e a questão da formação dos POIEs e tudo, porque eles vão dar um caráter também de registro, de avaliação, de pensar como é que a gente pode melhorar o acompanhamento desses projetos. Então, essa parceria, esse diálogo, ele tem que acontecer não só na escola, mas também na secretaria. E eu estou muito feliz de ver o César e a Jane aqui também, porque eu acho que vai dar um salto de qualidade, já deu, mas vai ampliar muito mais, né, os nossos projetos. Só, ainda falando do workshop de games, um desafio que a gente tem é olhar o game como linguagem. E a cada nova tecnologia surge novas características. A gente tem que olhar aquilo, a gente tem que olhar aquilo como a gente pode aproveitar aqui, né, de uma forma de trazer essa informação do aluno para estabelecer um diálogo. Porque se a gente fala, não, isso não é educativo, não, isso não presta, não, isso não... mas a gente não escuta, né? A gente tem que ter uma escuta. Por que esse aluno joga isso? Por que ele joga um jogo violento? O que ele vê nisso? Como é que a gente pode discutir isso? E o desafio nesses workshops, eu fazia, além de sensibilizar, discutir a questão da linguagem, o que ela tem de diferente e tal, eu fazia o professor ir lá na escola, olhar o que o aluno dele joga e pensar uma atividade a partir do que o aluno traz. O que ele pode fazer para ajudar esse aluno a ler o jogo de outra forma? Que tipo de atividades educomunicativas a gente podia fazer a partir do game? Né? E, voltando para o projeto da sustentabilidade, acho que vale a pena depois ampliar. Esse foi um inicial, porque ainda a linguagem do game ainda é muito estranha para o educador. A gente ainda precisa avançar muito nisso. Mas eu desenvolvo pesquisa com games urbanos, né, com fazer games para a educação ambiental. Mas dessa integração, dele ir lá, olhar o meio ambiente, mas num formato de desafio, né, ampliar essa questão da sensibilização com o meio ambiente, mas pensar na questão do registro, a questão da produção. Então, fazer, como é que eles falam? Flash mob, fazer intervenção urbana, tudo isso num formato de game. Então, isso é um próximo passo, que eu acho que a gente pode avançar depois desses projetos. Né? Então, eu fiz, acho que eu fiz uma conta de 350 professores atendidos por esses workshops. Eu fiz só na Freguesia, no Campo Limpo, no Butantã e na Adreia de Pirituba. E esse aqui eu já falei, né, da demanda que a gente fez. E a questão do EAD, que a gente foi uma primeira iniciativa de compartilhamento de projeto e espero que tenham outras e que se desenvolva mais esse tipo de modalidade. Eu falei um pouquinho dos games, que era do jogo. Só os resultados que a gente fez de algumas propostas de atividade a partir dos games. Então, os professores tinham que pensar numa atividade que eles educomunicativa a partir dos games. Então, teve uma que eles fizeram uma proposta de dublagem, fizeram propostas de fotonovela, HQ. Então, eles printavam as telas dos jogos e discutiam. Tinha um jogo que foi muito interessante, uma proposta, que era um jogo máfia, mas eles fizeram uma dublagem, foi muito engraçado. E brincando com isso. Né? Então, era um jogo violento, mas que eles fizeram uma proposta de produção educomunicativa a partir daquilo. Então, a gente tem que acabar... A gente tem uma visão de que jogo deveria ser algo perfeito, que o aluno jogasse e aprender. Não, o jogo é um recurso, assim como é
um filme, né? A gente tem que, é uma experiência. O Marcelo falou, né? A gente tem que pensar de fazer isso. Aquela é uma experiência, mas a gente tem que discutir aquela experiência. A gente tem que ressignificar aquela experiência. A gente tem que ampliar, e é isso que a formação tem que trazer. Então, para a gente desenvolver uma consciência crítica, né? Toda uma e um protagonismo, a gente tem que transformar essa visão. Então, acho que é isso que eu tinha para falar da formação e agradeço em nome de todos os formadores aqui. Com a palavra, o professor César Nunes. Boa tarde. É um prazer estar aqui, um prazer fazer parte dessa rede, desse trabalho que eu venho ajudando a construir há 1 ano e meio, mais ou menos. E eu vou contar, vou levantar a bola para a Jane depois fazer o gol. Tá? A gente tem, acho que, resultados fantásticos na rede, e eu queria colocar isso em contexto, para vocês entenderem como é que vem sendo construído e como é que isso pode andar sozinho a partir de um certo momento. Então, eu vou falar a partir do ponto de vista da formação. E eu vou aproveitar o que foi falado antes, né? O Ismar levantou muito bem o ponto do ecossistema, né? Está tudo integrado, a gente tem que pensar dessa maneira. Foi colocada a necessidade da formação também em serviço, né? E isso não é uma vez que você faz, tem que ser eterno, vocês estão em serviço o tempo inteiro, então tem que ter uma formação lá. E eu vou mostrar um pouco como é que a gente consegue juntar tudo isso e, ao mesmo tempo, lidar com o problema, né, que eu acho que não é um problema, é uma vantagem, com o tamanho da rede. Né? Então, se a gente for pensar, existe uma riqueza muito grande já embutida, porque tem ótimos professores na rede. Então, como é que a gente aproveita tudo isso? Então, eu vou passar por esses 3 pontos, né, a formação para a prática, que é aquela formação presencial ou inicial, a formação na prática, que é enquanto vocês estão em serviço, estão trabalhando, que isso pode ser feito à distância com as tecnologias que nós temos hoje, e a formação da prática, que é aquela formação, né, o que eu tiro da minha reflexão e de conhecer o trabalho dos outros, a prática dos outros. Então, vamos começar pensando nessa formação para a prática. Se vocês pensarem na história dos programas de educomunicação, lá nos primórdios, tinha um foco muito grande no rádio, tecnologias analógicas, né? Quer dizer, e isso foi mudando muito rápido. A gente vê hoje uma apresentação já falando de produção audiovisual, quer dizer, passou para as mídias digitais, audiovisual, e daqui a pouco vem novas coisas. O tempo inteiro está aparecendo. Se a gente pensar no estágio atual da secretaria, os tablets estão aí, a gente vai precisar de formação para uso dos tablets, os professores que não são POIEs também estão entrando nisso, quer dizer, a gente precisa de formação em ferramentas o tempo inteiro. E, no nosso caso, né, na informática educativa, a gente resolveu fazer uma aposta nos ambientes colaborativos para os alunos. Né? Isso não era forte na rede, vocês já tinham feito outros programas, usando o EducaRede e tal, mas a gente apostou num ambiente, o ThinkQuest, que vocês conheceram, mas existem outros similares, mas a ideia aqui é apostar num ambiente onde desse muita voz de produção, mas de pensamento, de discussão para os alunos também. Então, quando a gente pensa nisso, a primeira ideia que a gente tem, deixa eu ver se funciona esse livro, aqui esse estágio que a gente está, a gente precisa aprender a usar as ferramentas. E isso, em geral, se faz numa etapa presencial e, na minha opinião, quanto menos tempo a gente gastar com isso, de aprender a ferramenta, mais a gente ganha na frente. Por quê? Porque a gente chega numa etapa onde é fácil fazer as mesmas atividades que eu já fazia sem usar aquela ferramenta. Eu começo a fazer aquela atividade que eu me sentia confortável usando a nova ferramenta. Então, se a gente for pensar o que aconteceu na rede quando a gente trouxe o ThinkQuest, por exemplo, trouxe um ambiente colaborativo. Muita gente queria fazer o que fazia no EducaRede, né? Fazia paralelo. E a mesma coisa quando você muda de novas tecnologias, ou o professor que não usa tecnologia começa a usar, ele tenta fazer o que já fazia. De novo, é uma fase de apropriação que a gente tem que superar, tem que passar rápido. E aí, para chegar em novas atividades, é muito bom ter exemplos. Alguém que vem e te mostra, olha que boa atividade, por que você não faz algo parecido? Né? Então, você começa a se inspirar nos outros. Na verdade, você muitas vezes copia atividades. A gente ouviu aqui de manhã
o professor falando, né, ele falou, o pai e mãe desse projeto são tais e tais, porque eu me inspirei neles. Tal. Isso é ótimo, a gente ter esses bons exemplos para partir dali. Né? Mas, de novo, eu acho que essa é mais uma etapa, porque chega uma hora, que a gente viu o que aconteceu aqui também, o professor se apropria, e vocês estão vendo aqui no meu diagrama, as tecnologias, né, essas novas ferramentas, elas vão sendo cada vez mais incorporadas às atividades, eu coloquei aqui curriculares, mas na verdade as atividades da escola, chega um momento que ela está totalmente integrada, e chega um momento que é o ideal, onde a tecnologia ela é transparente, você usa determinada tecnologia no momento em que, de fato, ela interessa, que ela contribui. Então, eu coloquei aqui uma palavra forte. Né? A gente passa a usar tecnologia só para o que é bom, só onde tem um diferencial. E aí, num momento, pode ser que o diferencial seja vídeo, no outro momento, pode ser que seja ambiente colaborativo, não tem regra, mas o professor tem que ter uma autonomia muito grande para chegar nesse ponto. E a gente tem um problema maior ainda. O que é bom, é muito subjetivo. Cada um tem a sua concepção pedagógica, né, a sua história de vida. Então, um vai achar que é bom, o outro vai achar que não é aquilo, é outro caminho. Como é que a gente lida com isso? Né? Os vários programas, existem várias tentativas de definir o que é bom. Então, você pode, por exemplo, falar, o que é bom para mim é inovação. E eu digo, o que é uma atividade inovadora? E vou lá e caracterizo e acho que todo mundo tem que fazer aquilo. É uma maneira de olhar. Mas tem gente que vai achar, não tem que inovar, se está bom, para que eu vou mudar? Então, é importante a gente ter aí um olhar comum. E, nesse ponto, a Secretaria foi muito feliz. Ela escreveu as orientações curriculares, né, para a área de TICs. E a gente, então, resolveu partir daí, olhar para as expectativas curriculares, que são muito interessantes, falam já das competências do século XXI, ali dentro, quando não sei quantos daqui leram a fundo, né, mas você chega lá no quarto pressuposto, já não é usar a tecnologia pela tecnologia, sim para ajudar, por exemplo, nos problemas de sustentabilidade, quer dizer, você vai além, a tecnologia te ajuda a fazer muito mais. Então, quando a gente olha com esse olhar de o que é bom, neste caso, um olhar comum pode ser a partir das orientações curriculares. Então, o que nós fizemos? Lá no ano de 2011, nós fizemos um movimento com todos os professores, os POIEs da rede, para tentar chegar numa rubrica que traduzisse essas orientações curriculares, mas de uma forma prática. Quer dizer, eu posso olhar para as atividades que estão sendo feitas e dizer o que é bom com relação à política educacional da Secretaria. Então, vocês veem que é um olhar comum. Ele não pode ser um olhar que amarra, mas a gente tem uma maneira de olhar o que está sendo construído. Bom, isso aqui tudo a gente pode fazer, essas fases todas, dá para tentar chegar em encontros presenciais. Foi o que nós tentamos fazer, né, os encontros com os gestores das diversas diretorias e que eles levassem para os POIEs nos encontros bimestrais que aconteciam. Bom, o que é necessário? Depois que você fez essa formação inicial, uma sensibilização, um começo de apropriação, vai de fato acontecer alguma coisa quando a gente começa a olhar a prática, o dia a dia no trabalho dos professores. E aqui nós fizemos uma coisa, né? E a primeira fase é o que eu planejei, como é que eu concebi uma atividade com tudo aquilo que eu vi antes para fazer, por exemplo, com o ambiente colaborativo, como é que eu vou trabalhar com os alunos. Né? Aqui, no momento que eu concebi uma atividade, eu já posso receber um feedback. Então, o professor está na escola, ele já conta qual é a ideia dele, tem o plano de atividade, o plano de um projeto e tal. Se ele publicar isso, ele pode receber um feedback à distância, de um formador. Né? No nosso caso, o desenho que nós fizemos é que esse feedback poderia vir dos gestores da DRE. Né? Bom, aí o professor faz a atividade dele já não mais como um plano. No momento que a gente está trabalhando com a tecnologia, eu explicito isso dentro de um ambiente. Então, eu vou lá criar os lugares, os containers para o aluno participar, vou colocar a instrução das atividades, aqui você vai publicar o seu vídeo, aqui você vai discutir o que viu, né, o que o colega publicou. Então, vocês veem que isso começa a ter cara, o aluno ainda não precisa ter participado, mas eu já vejo uma cara muito mais concreta do que só plano de ideias. E, nesse momento, o que acontece? A gente pode receber feedback dos colegas. A partir desse feedback, quer dizer, outros professores olham para a minha proposta e vão dizer, eu já fiz isso, usei uma técnica diferente, usei outra estratégia, isso funcionou, não funcionou. Então, vocês veem que aqui eu começo a ter feedback de formador, de colegas, e a partir desses feedbacks eu posso melhorar essa concepção, esse trabalho, e, de fato, partir
para a ação com os alunos. Tá? O que a Jane vai mostrar daqui a pouco já é resultado desse tipo de trabalho, onde acontecem essas interações. No trabalho que nós fizemos, nas diversas diretorias, algumas diretorias regionais incorporaram isso de uma maneira muito bacana. Acontece de verdade esse processo, é comum o professor criar atividade, anunciar para os colegas vão lá, comentam, participam. Né? Então, nesse momento que eu fiz atividade com os alunos agora, como eu estou num ambiente digital, como a gente trabalhou com ambientes colaborativos, eu não tenho que gastar tempo registrando. Está tudo registrado. Eu perguntei, o aluno respondeu, está lá. Então, é fácil de um professor ir olhar o que o outro fez. Então, a gente pode ter aqui feedback do formador, mas também começar a ter reflexões e compartilhamento com os colegas, a partir da prática agora. Não é mais ideia. Eu estou vendo, por exemplo, como é que chegou no resultado de um vídeo. A gente viu agora há pouco o exemplo do professor Carlos Ferreira, né, aquele vídeo que os alunos produziram. Ele falou, a gente discutiu muito no STEMquest, né, aquele resultado, a gente olhar os meninos levantando a plaquinha, aquilo é, de certa forma, agressivo para um professor. Né? Imagina a escola. Agora, se você olha o processo, a discussão que aconteceu, o nível de conscientização dos meninos, é outra história. Né? Então, é isso que fica registrado quando você usa um ambiente colaborativo. Bom, no momento que eu tenho isso, o professor pode fazer uma autoanálise. Como é que eu avalio isso que eu fiz? Né? E deixar essa autoavaliação, isso foi uma coisa que a gente introduziu na rede, os professores olharam para o próprio trabalho e falar, que nível que eu acho que está essa atividade? É uma coisa espontânea, não tem muita regra, mas aquela rubrica que nós criamos lá atrás serve para esse tipo de avaliação. É lógico que isso aqui é um ciclo. Eu faço uma atividade como essas e vou fazer, ao longo do ano, várias atividades. Né? Então, eu vou repetir todo esse ciclo, vou conceber uma outra atividade, vou colocar ela num ambiente colaborativo, vou melhorar essa ideia se eu tiver feedback de colegas, vou chegar na minha atividade fazer com os alunos e vou chegar nesse resultado. Né? Então, isso acontece em vários ciclos. Normalmente, esses ciclos de ir experimentando, que foi uma palavra usada aqui também, né? Os professores têm que experimentar, e é esse caminho mesmo. Né? Só que é muito melhor experimentar sabendo que eu estou compartilhando, estou aproveitando boas ideias. Esses ciclos, eles podem durar um ano inteiro. A gente tem exemplos de projetos que são projeto do ano. Né? Por exemplo, Minha Escola é Sustentável. E eles trabalharam transformando a cultura da escola ao longo do ano. Mas eu posso ter projetos menores. Tipicamente, pelo que a gente viu dentro das escolas, as atividades, as sequências didáticas, os pequenos projetos, eles duram de 1 a 2 meses, né, quando você faz o projeto com a sala inteira. Tá? Pode ser maior, não tem regra, de novo, mas são ciclos que vão se repetindo. Bom, o que tem de interessante aqui? Vocês perceberam? Deixa eu voltar aqui. Aqui tem vários momentos, feedback de colega, feedback de formador, autorreflexão, publicar autoavaliação. Isso aqui tudo está entrando num ambiente onde a gente cria uma cultura de exposição. Normalmente, os professores não estão acostumados com isso. Eu estou fazendo meu trabalho aqui, todo mundo está vendo esse trabalho. Então, a gente tem que criar uma cultura de valorizar, de saber conversar sobre tudo isso. Eu coloquei aqui alguns tipos de feedback. Né? Eu gosto muito do trabalho do David Perkins, e ele classifica os feedbacks como sendo o corretivo, o conciliador e o comunicativo. O feedback corretivo é aquele que você aponta o que está errado, né? O que não está bom, que, em geral, o feedback que o professor dá para o aluno, né? O professor que não tem uma concepção tão evoluída em termos pedagógicos. Né? Tem o feedback conciliador, que é aquele feedback do amigo, que bacana que você fez, né? Um elogio superficial. E tem o feedback legal, que contribui de verdade, que é o comunicativo. E ele tem 3 fases. No comunicativo, você começa tentando, de fato, entender a ideia do colega. Deixa eu ver se eu entendi bem, se quis dizer isso, aquilo, para não ter, né, problemas de má compreensão aí. Depois que você entendeu o ponto de vista do outro, você aponta o que está bom, é uma apreciação. E aí, a partir desse momento, quando você já disse, olha, gostei disso, daquilo, aí entra a fase, né, da crítica construtiva. O que poderia ser melhorado, onde eu tenho minhas dúvidas. Então, vocês veem, chegar nesse tipo de feedback, de novo, é algo cultural. E a gente não vê, nesse processo que eu falei, eu uso um ambiente colaborativo, está tudo registrado. Então, eu posso ver como é que os alunos estão conversando uns com os outros. Posso ver como é que os professores estão conversando uns com os outros. E eu diria que na fase que nós estamos, na rede, a gente está criando uma cultura. A gente vê muito feedback conciliador. Tá?
tem os corretivos e tem os conciliadores. Que siga tudo isso aqui é raro a gente encontrar, mas a gente já começa a ver. Isso é uma cultura que está sendo criada. A Jane daqui a pouco vai falar da navegação orientada, e vocês vão perceber, ali a gente ainda tem uma preocupação, né, de elogiar, de apreciar, mas devagarinho a gente está chegando nessa parte, criando a cultura da crítica construtiva. Bom, quando que isso começa a ficar interessante para olhar em termos de rede? Aqui vocês viram, eu tinha a fase inicial, né, que é onde eu tinha uma rubrica. Aqui eu tenho a fase da formação para a prática, que eu vou repetindo esses ciclos, mas tem a formação que é da prática. O que eu tiro de tudo isso? Deu certo? Né? Como é que eu posso melhorar? Então, vocês estão vendo aqui, ó, a formação da prática, eu olhar para tudo isso agora com o olhar de cima. E, nesse momento, como é que eu vou olhar para tudo isso? Eu tenho que ter um olhar comum. Então, essa rubrica que a gente criou a partir das orientações curriculares é que servem para a gente olhar e falar, está dando certo, estou caminhando. Então, essas rubricas que a gente criou, imagino que vários de vocês conheçam, quem não conhece, sugiro dar uma lida, elas são ousadas, elas são balizas, mas é difícil de chegar lá nos últimos níveis. Então, cada vez que eu faço um ciclo desse, eu posso aprimorar e evoluir um pouquinho com relação a atingir esses objetivos. Bom, o que acontece? Dentro de uma rede com 800 POIEs, a gente tem um monte de atividades e continua produzindo. Então, na verdade, a gente tem aqui um repositório, né, que não é mais um repositório de recursos educacionais abertos, mas é um repositório de atividades registradas, onde foi proposto para o aluno e ele participou. Então, eu tenho aqui atividades, mas também tenho as autoavaliações que os professores fizeram e comentários de um professor para outro. Então, aqui tem um conhecimento, uma inteligência coletiva muito grande, né, dentro desse repositório. Tem coisas, né, dos diversos níveis, e é interessante olhar para isso de uma outra maneira. Então, como é que a gente pode olhar? A gente fala demais de comunidade de prática, comunidade de aprendizagem. Será que isso aqui já caracteriza uma comunidade de prática? Já que o que eu estou registrando aqui são práticas? Né? Na minha opinião, não. Isso ainda não é. Apesar da gente ter muito mais do que outras comunidades têm, ainda não é uma comunidade ativa. Como é que a gente transforma isso numa comunidade de fato, de prática? Né? Como que eu vejo isso? A gente precisa ter um processo aqui, eu coloquei, para disparar essa comunidade, até que isso vire cultural, a gente tem que mediar, tem que fomentar essa comunidade. E esse foi o trabalho que a Jane vai explicar daqui a pouquinho, que a gente começou a fazer com as navegações orientadas. Qual que é o papel desse mediador, né, que eu e a Jane a gente foi fazendo ao longo do ano, e eu acredito que para o ano que vem vários dos gestores e vários dos professores têm totais condições de continuar sendo os mediadores dessa comunidade. O que tem que fazer esse mediador? Ele tem que selecionar, identificar aqui dentro, selecionar boas práticas. Né? Por que é importante fazer isso? No momento que você seleciona essas boas práticas, você põe o holofote em cima delas e fala, olha que bacana que está acontecendo aqui dentro da rede. Né? E você convida os vários professores para olhar, discutir, adaptar, reutilizar essas práticas. Né? Então, é quase que, vem olhar, é a fase da apreciação. Vamos ver o que de bacana está acontecendo na rede. No momento que você faz isso, você tem dentro da rede um conjunto de práticas que são excelentes, mas elas são completamente diversificadas. Por exemplo, no caso da sustentabilidade, que era o tema do ano, a gente viu um monte de projetos bacanas, e com abordagens completamente diferentes. O projeto que criou sua horta, o projeto que fez tudo no mundo virtual, o projeto que o aluno monitor envolveu o resto da escola. Então, a gente tem tudo quanto é tipo, e todas são boas. Né? Você tem que se inspirar nessas e continuar criando. Então, qual que é o resultado de tudo isso? A gente tem um sistema, a hora que eu disparo isso, os professores continuam olhando, continuam querendo que as suas práticas sejam disseminadas. Nesse processo, a gente criou um sistema, aí entra de volta, né, no ecossistema. É um sistema que aprende, é um sistema que aprende sozinho. Né? Ele dispara e continua se retroalimentando. Então, a gente cria uma cultura, e aqui está a coisa mais importante. Quanto mais gente, melhor. Né? Em geral, a gente tem um problema, que rede grande. Nesse caso, quanto mais gente, mais boas práticas vão aparecer. Né? O efeito viral que você vê dentro de um YouTube, por exemplo. Apareceu um vídeo fantástico lá,
no dia seguinte tem não sei quantos milhões de visualizações. Por quê? Porque tem uma massa crítica, todo mundo recomenda um para o outro. Então, o que a gente está tentando fazer aqui? Esse sistema de autorrecomendação, que é o que tem acontecido nas nossas navegações orientadas, que a Jane vai contar daqui a pouquinho. Então, resumindo, o que é fundamental para que isso aconteça, que eu acho que é o caminho que a gente seguiu, que disparou tudo isso? A gente não fez curso formal, a gente fez uma formação onde o ambiente colaborativo que os alunos estão usando é o mesmo que a gente usou nesse processo todo de formação com os professores. Quer dizer, o que aprende aqui, coloca em prática lá. Então, a gente tentou, nesse processo de construção, melhoria de ideias, avaliação formativa, sempre dar o exemplo do que a gente gostaria que os professores estivessem fazendo. Bom, o fato de ter um ambiente colaborativo permite que as atividades sejam visíveis e abertas. Isso é fundamental, um professor poder olhar o que o outro está fazendo, como é que está acontecendo. Então, eu não vou olhar só o produto. O aluno foi lá e criou um vídeo, fez o programa de rádio. Eu vou olhar como é que ele discutiu, o que o aluno aprendeu nesse processo, como é que eles negociaram, como é que eles definiram o tema, como é que um convenceu o outro, que ele usa os argumentos. São todas as competências de resolver problema, pensar criticamente, usar a tecnologia. Isso aparece no momento que eu tenho o processo todo registrado. No momento que eu tenho isso registrado automaticamente, sem dar mais trabalho para o professor, a gente começa a perceber que os pensamentos dos alunos estavam visíveis, por isso que eu posso ver se ele aprendeu ou não, quer dizer, a aprendizagem também fica visível. E esses registros todos, a documentação, elas servem para alguma coisa, não é para fazer propaganda, elas servem para retroalimentar o processo e ajudar o aluno a aprender mais. Bom, como eu falei, eu levantei a bola, vocês devem estar curiosos para ver, bom, e cadê esses projetos, como é que a gente vê isso? Então, agora passo a bola para a Jane. Bom, então já está aí a apresentação da navegação orientada. Eu vou só contextualizar um pouquinho a minha presença aqui. Eu tenho 25 anos de prefeitura, esse ano completados. Desses 25, 10 eu fui POI. Então, de 94 a 2004, eu estava na função de POI, um pouco também como formadora na diretoria da freguesia do O. E, há 6 anos, é meu cargo atual de diretora de escola. E foi justamente nesse período como diretora de escola que eu percebi o quanto que, às vezes, a secretaria ou quem está nos processos formativos não percebe que, quando chega na escola, vira tudo uma coisa só. Toda e qualquer formação, toda e qualquer informação que chega na escola, a gente não vê os quadradinhos. Então, como o Carlos bem falou, nós precisamos unir isso tudo na secretaria, porque na escola já está tudo junto e misturado. E é justamente isso, quando em março eu fui convidada a vir para a secretaria, que a gente tentou fazer. Então, eu já entrei num processo que estava em continuidade, tanto da minha escola, uma escola sustentável, até mesmo essa formação que o César muito bem explanou. E aí eu fui tentando me apropriar disso e aí colaborar. E essa é a intenção que a gente teve quando desenvolveu a navegação orientada. Bom, então eu vou... É o de baixo? Vamos ver aqui. É o de baixo. Bom, então, onde que acontece? Então, a navegação orientada aconteceu nesse ano de 2012, virtualmente, em redes sociais. A gente usou o Facebook, até mesmo pela essa amplitude que o Facebook tem na rede, essa popularização que teve do Facebook. Então, primeiro a gente tinha o Orkut, depois o Orkut foi abandonado, e aí popularizou o Facebook. Então, vamos usar uma ferramenta que é popular, uma ferramenta que as pessoas têm acesso. O público que participou desse projeto, justamente por ter esse olhar de gestora de escola, eu tinha muita intenção de ampliar esse público. E aí a gente foi pensando em coordenadores pedagógicos, pós, as equipes de DRES, pessoas convidadas da universidade, professores, estudantes, os próprios gestores. Ou seja, quem tivesse uma conta no Facebook poderia estar participando dessa navegação orientada. E por que a gente fez a navegação orientada? A ideia era tornar legível justamente essa metodologia que o César explanou agora. Porque, como esse público é muito grande e a nossa rede é muito grande, você tornar legível as práticas, as intenções, a teoria, é uma obrigação da secretaria. Porque, se você não torna legível aquilo que está proposto, e que às vezes tem muita qualidade, as pessoas acabam não conhecendo, acabam não abarcando, e aquilo acaba ficando só na teoria. A gente então usou o Facebook, dar visibilidade às ações desenvolvidas às unidades, e principalmente possibilitar para o POI,
como eu me coloco no lugar de POI que fui durante 10 anos, a compreensão do processo de construção de um que eu chamei de portfólio, mas que é esse registro dos projetos envolvidos no Laboratório de Informática Educativa. A gente sempre fala do registro, mas a gente tem que pensar, como o César bem complementou, que a gente não pode dar mais trabalho para o professor. Né? O POI chega nessa época do ano, ele é o cara que faz desde o convite da festa de final de ano até a tarjeta. Então, se você dá mais um trabalho para ele fala assim, não vai dar para fazer. Então, a ideia da construção desse portfólio de forma conjunta com seus alunos e com seus colegas, ele teria, no final do ano, tudo já registrado. Então, vamos lá. Então, como é que ela acontece? Então, foram previstas 6 navegações orientadas. Aconteceram 5 entre o mês de junho e o mês de novembro de 2012. No portal da Secretaria Municipal de Educação, vocês encontram o site da Informática Educativa, e aí nesse site a gente tem o registro de todas as navegações que aconteceram durante esse ano. É só você chegar no link, você vai encontrar, você chegando nesses links, você vai encontrar. Então, nós tivemos a de Campo Limpo, na segunda nós tivemos Santo Amaro e Goianazes, Ipiranga e Freguesia, Capela, Itaquera, e uma prevista que não aconteceu. Vendo essas navegações, e aí a gente vai estar visualizando, esse é o site, a página do Facebook da Informática Educativa. Então, essa navegação foi construída usando uma ferramenta que tem no Facebook, que é a ferramenta de eventos. Na primeira navegação, nós não usamos a ferramenta de eventos. E aí a gente percebeu a dificuldade das pessoas de achar o link. E, justamente numa ideia melhorada, a gente foi ouvir as pessoas que participaram, foi ler os registros, e falou, bom, vamos usar essa ferramenta que é o evento, porque a gente consegue organizar o registro de tudo isso posteriormente. E foi isso que a gente fez. Isso é uma página de evento, que é uma ferramenta que tem no Facebook. Então, a gente criava a página do evento, fazia uma ilustração, enviava os convites e contextualizava quando, quem que ia participar e quais as DREs. Esse convite a gente ia disseminando. Então, muitos pais recebiam, compartilhavam, muitas pessoas iam compartilhando, e algumas pessoas confirmavam a presença, mas a gente chegou a mandar 500, 600, 1000 convites para mais variadas. E a gente foi percebendo que, conforme foi tendo a navegação, essa participação foi aumentando. Concomitantemente, a gente criava uma página no TeamQuest da navegação orientada. Nessa página do TeamQuest, que você tinha a presença de 75 pessoas, que eram os gestores das DREs, alguns pós, alguns convidados, nós íamos colocando as navegações conforme elas iam acontecendo. E a gente estabelecia aqui também uma orientação para esse grupo de gestores, de como eles deveriam estar procedendo antes, durante e depois da navegação orientada. Então, a gente tinha algumas indicativas de preparo, de compartilhar informações, de convidar pessoas, ou seja, a gente se preocupou em estar fazendo uma preparação para essa navegação. E aí, a navegação, no dia em que a gente confirmou, que a gente marcou, no dia 25, a gente ia para essa navegação. Bom, como é que ela iria acontecer? A gente pedia para os gestores das DREs fazerem uma pesquisa e indicarem quais eram os trabalhos que eles gostariam que fossem visitados. Eles faziam uma pré-seleção. Depois dessa seleção, o César, junto com a equipe da Informática Educativa, a gente escolhia os que iriam ser colocados no dia dessa navegação. Dia marcado, horário estabelecido. Nós escolhemos fazer no horário da GEIF, do meio-dia a 1h30, porque é a GEIF que tem uma maior participação. A gente sabe que tem escolas que tem GEIF de manhã, que tem GEIF à noite, mas a gente optou por fazer essa GEIF do meio-dia. Nesse horário, às 12 horas, o professor César abria os trabalhos, se apresentava virtualmente, apresentava quais as escolas que iam ser visitadas, quais as DREs que iam ser visitadas, e colocava o link do TeamQuest, do portfólio construído por aquele professor, de todo o processo que aquele professor fez. Vocês podem perceber que, embora aqui não esteja aberto, somente nesse trabalho que foi apresentado, nós tivemos 75 comentários. A gente entende que muita gente participou da navegação, mas não comentou nada. A gente entende que muita gente estava, 4 ou 5 pessoas, num computador só, ou então que estavam num data show, no laboratório. Então, a gente tem uma média de apresentação. Bom, aí o professor César põe o link e vai todo mundo visitar o trabalho.
Esse trabalho que nós fomos conhecer, e que eu coloquei aqui como exemplo para o grupo, foi desenvolvido na DER de Guaianazes, pela professora Lúcia e a professora Marili, da MF Madre Joana Angélica. Aqui, vocês podem ver as páginas do portfólio, do trabalho que a professora foi registrando. Aqui tem uma parte, depois eu mostro, mas ela tem 27 páginas. Cada uma dessas páginas é uma etapa ou registro de uma ação que ela foi desenvolvendo. Não, volta. Isso. E aí, o que faz? As pessoas entram, então elas estão com um link, uma página aberta daquela do TeamQuest, e as pessoas estão com uma página aberta do Facebook. Então, todo mundo volta lá no Facebook e o César joga o holofote em cima do trabalho. Então, ele faz o comentário, no caso de uma das páginas. A professora tem 27 páginas. Ele acaba chamando para uma página, que é a página enquete, onde a professora faz o diagnóstico da visão dos meninos em relação à sustentabilidade. Quando ele joga esse holofote, a maior parte das pessoas volta e vai olhar essa página que a professora colocou. E aqui, eu só fiz um recorte para visualizar melhor a leitura, a professora coloca, vamos fazer a leitura do meio ambiente. Aí ela faz alguns questionamentos e os meninos vão registrando aquela ideia que eles têm sobre esse contexto que a professora colocou. Então, quando o César fala que eu preciso enxergar o que os meninos estão pensando, que eu preciso conversar com os meninos, e aí vários professores que mostraram seus projetos falaram, não, a gente faz uma roda de conversa, a gente conversa, e às vezes esse registro se perde. Nesse sentido, se a gente tem uma ferramenta que proporciona que esse registro dos meninos, da fala dos meninos, fique registrado e que permita a interação de outras pessoas também, eu vou construindo essa janela do pensamento, né? Eu consigo enxergar aquilo que os meus meninos colocam. Quando ele coloca o pote em cima de uma questão e as pessoas voltam, elas começam a fazer o comentário. Achei interessante, o projeto leva a uma reflexão, o relato da primeira etapa. E é justamente esse comentário, o pai está presente. O dono do trabalho está olhando também, muitas vezes ele está comentando. E, posteriormente, você tem outros registros que foram feitos desse trabalho que o POI coloca. Quando ele chama a atenção aqui, por exemplo, do movimento... Cadê? Peraí, deixa eu ler daqui. É interessante perceber o movimento que foi criado dentro da escola, e aí ele chama a atenção para uma página, as pessoas vão para essa página para perceber o que os meninos colocaram. Então, nessa página da professora, que ela faz uma atividade entre os grupos de alunos monitores que ela tem. Então, ela não se restringe a um grupo só. Eles pedem para que os alunos construam uma pergunta e uma resposta em relação ao tema. E peça para que eles, na segunda questão, olhem para aquilo que os colegas escreveram e escolha qual que é a melhor dupla da pergunta e da resposta em cima de um conceito. Esse conceito que eles vão visualizando, esse conceito que eles vão construindo e que vai ficando registrado, é o que vai fundamentar a ação desses meninos na construção dos vídeos, na construção das animações, utilizando o Pivot ou no PowerPoint. Se eles não têm essa vivência, essa discussão, eles acabam fazendo aquilo que a gente chama do senso comum. A ação do professor fazendo essa atividade é ajudar esses meninos a construir o que a gente chama de conhecimento científico, mas utilizando as tecnologias. Naquela fala que o César coloca dos comentários dos professores, a gente percebe realmente que os comentários ainda estão na situação do coleguismo, né, do bom amigo. Né? Como é que você chama? Está tudo lindo, está tudo maravilhoso, mas a gente percebe que alguns professores já estão realmente fazendo mas e se você tivesse feito isso, se você tivesse feito aquilo? E muitas vezes a gente percebe que o POI realmente vai percebendo. Com a professora, no caso desse projeto, ela faz uma autoavaliação com os meninos. Então, se para nós já é difícil apontar para um colega, olha, até aqui que você fez estava legal, mas você poderia ter melhorado, imagine a construção dessa cultura com os meninos. Os meninos aceitam de forma mais fácil e eles acabam se apropriando da autoavaliação. A gente pode perceber nos comentários que eles fizeram aqui. Então, quando o professor, quando ela pergunta para eles como é que eles, durante o ano, se desenvolveram no projeto, e eles colocam, eu participei bem, eu fui uma pessoa que, não, eu não participei, poderia ter participado melhor, todo esse processo de autoavaliação dos meninos, ela faz em cima de uma rubrica, que depois a gente vai mostrar.
Aqui desse lado a gente consegue ter uma visualização maior de todas as páginas de interação que a professora fez. A gente não tem condições de estar mostrando todas as 27 páginas, mas ela criou páginas, por exemplo, em que os meninos têm uma espécie de um banco onde eles vão buscar vídeos, textos, imagens, links, bibliografia relativo a essa questão da sustentabilidade. A gente entende que é muito cruel um professor entrar no laboratório de informática e falar para os meninos, entra no Google e pesquisa. É um universo muito grande que eles não vão dar conta. Então, no TeamQuest, a professora cria um ambiente, cria um espaço onde ela faz uma pré-seleção desses materiais. E aí, quando os meninos assistem a esse material, ela pede para que eles também opinem sobre isso. Então, ela faz um vídeo, né, acho que dá para ver aqui a vídeos, acho que tem uma página dela aqui que dá para ver que é vídeos. Ela mostra uma série de vídeos que a gente encontra na internet sobre a questão do meio ambiente, e aí ela faz algumas perguntas em relação a esse vídeo. E pede para os meninos irem comentando e observando em cima do comentário dos colegas. A rubrica que a professora utiliza para fazer essa avaliação, isso ela também coloca, ela pede para os meninos, se avaliarem na questão de colaboração, de pensamento crítico e de compreensão de todo o processo. E aí ela coloca, participei ativamente da elaboração do projeto, participei, mas não suficiente, não participei. E o que eu acho mais interessante, por isso que eu coloquei essa rubrica, é que a gente usa conceito de avaliação na escola, plenamente satisfatório, satisfatório e não satisfatório, e às vezes os próprios meninos não têm compreensão do que isso significa. A gente já viu situações em que o professor coloca assim, satisfatório mais, satisfatório menos, plenamente satisfatório menos, e aí esse conceito fica muito vazio. Aqui, na rubrica, ela coloca, olha, a gente considera, e isso ela construiu com um grupo dos meninos, que é satisfatório quem pesquisou, mas o material não estava contento. Então, só pesquisar, só ir lá na internet e baixar um monte de coisa, mas se aquele material eu não conseguir utilizar, a gente considera que está satisfatório, mas precisa rever. Se ele não utilizou a pesquisa como ponto de partida, então ele está baseando o quê? No senso comum, no achismo, então não está satisfatório. Então, todo esse processo de avaliação, a professora fez com os seus meninos. E essa rubrica está disponível nesse processo do TeamQuest, nesse registro que ela fez. Aqui, a gente demonstra que, no momento em que a navegação está acontecendo e que os convidados estão visitando os projetos, a gente tem uma equipe que está assessorando, então, orientando, olha onde que é o site que você vai entrar, não consegui entrar, o link está errado, tenta dessa forma. Então, a equipe se organizou para que a gente pudesse estar dando um suporte para todos aqueles que estavam participando. Com o trabalho da navegação, a gente percebeu que tínhamos que utilizar a mesma metodologia que a gente compreende, que é fazer uma avaliação disso tudo. As DREs, algumas fizeram pesquisas qualitativas, usando o TeamQuest, no caso aqui da DRE São Mateus. A DRE de Capela do Socorro fez uma pesquisa quantitativa, mostrando as dificuldades de acesso, as escolas que não conseguiram acessar por problemas de internet. E a de Santo Amaro também fez com pontos fracos, pontos positivos, pontos negativos. São justamente essas informações que nos ajudam a estar melhorando ou ampliando o processo de navegação orientada. Eu vou mostrar só uma outra... Não, chegou isso aqui. O que a gente queria convidá-los a entrar no site, no portal da SME, e estar verificando as navegações. Eu acho que com essa abertura que o César colocou, e com a demonstração desse processo que a gente fez, vocês conseguirão agora navegar de uma forma mais orientada, né? Então, a proposta da navegação orientada é isso, é ajudar um pouco a colocar o holofote, mostrar um pouco como é que são esses processos de registros que acontecem na informática educativa. Então, é isso. Obrigada, professora. Bom, agora nós vamos abrir para perguntas. Né? Caso alguém tenha um questionamento, por gentileza, venha até a frente. Aqui, ali atrás também. Você pode vir à frente, por favor? Gente, nós vamos fechar nessas duas. Meu nome é Kátia, eu sou paiê na DRE Pirituba, na IMF Badra, em Perus. E eu fui convidada para participar
navegação orientada. Tentei, até me inscrevi, falei que eu ia participar, mas o meu laboratório está com o Facebook bloqueado. Eu queria saber se vocês sabem disso. Tá bom? Então, a gente tem enfrentado, né, até na parte que eu coloco da questão técnica, é porque a gente correu atrás de tentar resolver isso. A gente acha que o Facebook, né, as informações que a gente tem, é que ele não está bloqueado. É um problema da Vivo, telefônica, de incompatibilidade, mas a gente percebeu que colocando HTTPS está entrando, né? Então, a gente reporta realmente quando para o seu gestor de DRE, se tiver algum problema técnico em relação a isso, a gente realmente nessas avaliações tem verificado que existem alguns problemas, mas a Secretaria, a parte técnica da Secretaria nos mostra que é um problema com a Vivo telefônica, não tem nenhuma intenção de cerceamento aí. Bom, repete aquele início, que ele é muito importante e estratégico. HTTPS, // aí você põe o endereço e entra. Bom, posso fazer um comentário só? Eu acho que a gente vai conseguir resolver alguns desses problemas no momento que a gente mostra que essas coisas são importantes. Então, vocês sabem, no começo, o ano eleitoral, a gente teve problema, foi de fato fechado, o Facebook tinha uma conversa e tal. Mas quando a gente começa a mostrar que está usando e está usando bem, e isso foi feito com relação a essa navegação orientada, a gente começa a ter uma maior sensibilidade de quem pode resolver os problemas. Tá? Então, acho que isso tem acontecido também, com todas as ferramentas. Tinha mais uma pergunta? Bom, devido ao tempo, né, nós damos por encerrada a nossa mesa. Queria agradecer a presença de todos. Né, foi bastante produtivo mesmo. Obrigado pela presença de vocês e de vocês também. Obrigada.